Talvez você não saiba, mas a palavra anilox foi uma marca registrada. O primeiro protótipo de cilindro anilox tinha como objetivo substituir o sistema de entintagem com 2 rolos de borracha conhecido como Dr. Hole, que transferia a tinta para o clichê usado nas máquinas impressoras das décadas de 40 e 50 pela flexografia, que era até então conhecida como impressão anilina. Em 1939, Douglas E. Tuttle era o executivo de vendas da International Print Ink Division of Interchemical Corporation. Ele desenvolveu e patenteou um sistema de transferência de tinta com um cilindro de cobre, com células gravadas por meio químico e imerso em uma banheira de tinta com uma lâmina que raspava a superfície do cilindro para eliminar o excesso de tinta da superfície. Obviamente ele teve essa inspiração da rotogravura da época, mas fez diferente, porque o sistema era o de faca com ângulo reverso, e ele deu o nome de Dr. Blade a todo o conjunto. É chamado de ângulo reverso porque a lâmina ou faca fica posicionada no sentido contrário da rotação do anilox. E Dr. Blade quer dizer lâmina dosadora, e designa todo e qualquer sistema de entintagem que utiliza lâmina ou faca. O outro sistema é chamado de Dr. Hole, ou rolo dosador. O sistema de ângulo ou faca reversa é bastante utilizado ainda hoje em impressoras de banda estreita. O cilindro de cobre gravado quimicamente e revestido com cromo, igual ao da rotogravura, com células quadradas, riscava facilmente quando a lâmina passava na sua superfície. Então, naquele mesmo ano, a gravação passou a ser sobre um cilindro de aço, com um sistema de recartilhagem, muito mais resistente à raspagem que o cobre. A recartilhagem consistia de uma matriz estreita de aço muito duro, com gravação das células em alto relevo, chamado de molete ou carretel. Com o tempo se desenvolveu vários formatos de células, como a piramidal, tronco piramidal, trihelicoidal e hexagonal com canal. As lineaturas eram limitadas a 60, 80 linhas por centímetro, às vezes um pouco mais. Ao aplicar muita pressão, as células em alto relevo marcavam o cilindro de aço, deixando as células agora em baixo relevo. Esse tipo de gravação ocorre ainda hoje, com lineaturas muito maiores, mas não tem mais aplicação para anilox. Atualmente o padrão de gravação de anilox é a laser, sobre uma camada de cerâmica. A maioria das empresas que compraram o sistema Dr. Blade na época não se adaptaram ao sistema de faca invertida ou faca reversa, porque a impressora era banda média ou larga e também porque era difícil fazer a regulagem. O tipo de faca não tinha muita tecnologia, por exemplo, espessuras, as larguras, as durezas e tudo mais. Por isso, os próprios usuários passaram a colocar o anilox entre o pescador e o porta-clichês do sistema Dr. Hole. O rolo pescador ou tomador era de borracha e também fazia a função de raspagem do excesso de tinta na superfície do rolo entintador, porque girava em velocidade periférica diferente do rolo pescador. Do contrário, passaria muita tinta. Por muitos anos isso continuou assim. Aliás, até hoje há equipamentos assim, como o Dr. Hole utilizando anilox. Tuttle deu o nome anilox a esse cilindro entintador. Tinha como objetivo facilitar a venda e fazer marketing aproveitando o final OX de outros produtos que sua empresa já comercializava, como o litox, que era utilizado para designar produtos no processo litográfico, como a offset era conhecida naquela época. O prefixo ani veio de anilina, que é um corante solúvel em álcool ou água e muito utilizada como tinta no processo flexográfico daquela época, conforme nós já vimos no capítulo 1 da história da flexografia. Mas quem era então o Sr. Douglas Tuttle? Vamos ver uma breve biografia dele. Nascido em 1915 em Franklin, Pensilvânia, Estados Unidos, se mudou depois para a cidade de Elizabeth, no mesmo estado, e morou ali por 48 anos. Ele foi diretor e presidente da Douglas E. Tuttle Incorporation e da empresa Castaflo Pump Company, ambas em Roselle Park, nos Estados Unidos. Mais cedo, ele foi executivo de vendas da International Print Ink Division of Interchemical Corporation, em Nova York, e da Pamarco Incorporation em Roselle, conhecido na sua época como o pai da flexografia. Ele escrevia para revistas especializadas no mercado flexo
e também escreveu um livro em 1987 chamado Fellow Flexographer, algo como Amigo Flexógrafo, de 377 páginas, publicado pela Pamarco, onde abordava de modo simples e prático o processo flexográfico da época. O Sr. Tuttle amava avião e tinha mais de 3.600 horas de voo em seu próprio aeroplano e chegou a fazer 4 vezes o percurso costa a costa dos Estados Unidos. Era religioso e serviu como ancião na igreja presbiteriana em Mountainside. Foi palestrante na Universidade de Rochester e do Platt Institute em Nova York. Foi casado com Evelyn Schilling Tuttle, com quem teve 3 filhas. Morreu em 21 de março de 1990, aos 75 anos, o inventor da Nilox.